ao governo, e praticamente é isso que tem se repetido nos últimos dias. Ataques simplesmente. Os termos são fascistas, golpista, usurpador. Um discurso que apequena esse Senado e que simplesmente o tempo inteiro quer desconstruir, quer destruir. E a todo momento falam até com muito prazer que o governo acabou e que o Brasil não tem saída. É um discurso do caos, o discurso do terrorismo, é o discurso de dizer que os direitos dos trabalhadores vão se acabar, que o SUS vai se acabar, que a educação está se acabando, enfim. Senador Lindbergh, senadora Fátima Bezerra, senadora Gleisi Hoffmann, senadora Vanessa, tem aqui trazido o discurso do caos, todos os dias, todas as vezes que sobem à tribuna. Isso é um desserviço ao Brasil porque, na maioria das vezes, trazem mentiras, mentem a todo tempo ao povo brasileiro, enganando pessoas que estão nos seus afazeres e não têm tempo de estar acompanhando a política. E aí vem aqui dizer que o ajuste fiscal vai retirar direitos dos trabalhadores e que só vai pegar o andar de baixo. Essa PEC, é bom que se saiba, não é uma PEC perfeita. Essa PEC, para que o Brasil possa ficar em regime de, vamos dizer assim, de tranquilidade econômica, ela tem que ser acompanhada de outras reformas. Porque essa PEC simplesmente ela diz: nós não vamos gastar mais do que arrecada. Mas daí nós precisamos fazer reformas como a tributária, fazer reformas urgentes para que possa gerar emprego, para que a economia volte a crescer. Essa PEC não influi nesses, ela simplesmente dá um estado de confiança, mas é necessários outras reformas no Pacto Federativo, na questão dos entes federativos. Mas essas pessoas não querem mudança. O que está em jogo aqui é a política e a pequena política do poder pelo poder. Tanto é que vieram hoje aqui falar de corrupção, vieram combate à corrupção, falar de ética. E eu pergunto, que moral tem essas pessoas que acabaram de ser depostas do governo para vir falar de corrupção de qualquer coisa? Querem travar o debate aqui do sujo falando do mal lavado, querem travar o debate eu roubei, mas você também roubou. Isso não acrescenta em nada ao povo brasileiro. O que nós precisamos é de saída. Agora, eu sempre tenho dito aqui, vou fazer o contraponto. Para cada mentira que essas pessoas vierem contar, eu vou contar algumas verdades para contrapor. Uma delas: tentam santificar a ex-presidente que perdeu o cargo. Olha, foi uma presidente que perdeu o cargo, foi retirada através de um golpe e que essa presidente nada tinha acontecido. Foi provado o crime. Eu sempre disse que nesse impeachment tinha um bicho na sala que miava, bebia leite, comia rato. Todo mundo dizia que era gato. Mas eles o tempo inteiro diziam, não, esse bicho aí é cachorro. Ficou comprovado, o senador Antônio Anastasia provou por A mais B, mostrou quais decretos teve impacto, mostrou que a presidente não reunia as condições para editar aqueles decretos naquele momento em que os editou. Mas simplesmente negaram, negativa geral, sem conseguir derrubar os fundamentos da acusação. Também disse que a presidente nada sabia a respeito de tudo o que aconteceu. E aí é que eu digo, eu não sou daqueles que gostam de apontar dedos, mas tem que rememorar os fatos, porque está se colocando aqui como se fosse um governo santo que saiu e daqui para frente a bandalheira estivesse baixado sobre o Brasil. Eu me lembro aqui, é bom lembrar que a presidente Dilma ganhou uma eleição só falando sobre a Petrobras, que era necessário proteger a Petrobras, que os seus adversários, se ganhassem, iriam vender a Petrobras, e por aí foram os discursos. O que aconteceu com a Petrobras eu não vou rememorar, não vou ficar falando o que aconteceu com a Petrobras. Mas entre o que aconteceu com a Petrobras e uma possível venda, o Brasil teria lucrado mais com a venda. Vocês sabem o que aconteceu.
Depois ela tentava jogar. O problema, quando as coisas bateram ali na porta do Planalto, esse problema não é meu, esse problema aqui é do Lula, isso aqui é de fulano, de Beltrano, quem pegou dinheiro para essas campanhas não fui eu. Não viu nada. Bilhões, segundo estão dizendo os delatores, vieram para a campanha. E ela disse, eu não sou responsável. A chamada cegueira voluntária. Como um sujeito que leva uma mala de cocaína, mas quando ele é pego, ele diz, olha, eu não sabia o que tinha aí dentro. Trazendo a mala eu estou, mas me deram a mala eu estou trazendo. Ele não quer abrir a mala para não saber o que tinha lá. Aí acusa todos os outros. Caiu, inclusive, por uma coisa pior. Começou a ruir dentro do seu próprio partido. E aí vem os defensores aqui transformá-la numa santa. Eu gostaria de não estar falando desse assunto, mas, diante de tanta santidade que apregou aqui os senadores que me antecederam, eu tenho que dizer. A Isto É, certa vez, numa matéria, listou 7 crimes, pelos quais nem nós tratamos no impeachment. Um deles foi a obstrução da justiça. Primeira obstrução. A Dilma disse a Lula que enviaria a ele um termo de posse. Quem não se lembra daquela gravação que ela disse? Ô Lula, eu estou enviando o Bessias com documento que é o termo de posse. E o Lula falou, tá bom, querida. Ela falou, mas só use se for necessário, viu? Quando é que se usa um termo de posse? Você usa o termo de posse para pôr na parede ou no momento que você está assinando lá. Para que você vai ficar com o documento no bolso? Então ali era obstrução da justiça 1. Na verdade era assim, ó, se a polícia chegar, você assina esse negócio e mostra o termo de posse. Obstrução da justiça 2. A presidente Dilma escalou Delcídio Amaral particular a nomeação do ministro Marcelo Navarro do STJ em troca da soltura de presos da investigação policial. Quem disse isso? Delcídio Amaral, que era o líder dela aqui. Obstrução da Justiça 3. Aloysio Mercadante foi escalado para tentar convencer Delcídio Amaral a não fechar acordo de delação premiada e chegou a insinuar ajuda financeira. Caso gravíssimo. Caso gravíssimo. Não quero fazer comparação de crimes, mas isso aí era uma coisa que ele tinha que ter sido demitido na hora. Ela fez cara de paisagem como se não fosse coisa menor. Bem, obstrução da Justiça 4. Delcídio Amaral afirmou que a presidente Dilma costumava dizer que tinha 5 ministros no Supremo, numa referência ao lobby do governo nos tribunais superiores para barrar a Lava Jato. Aí vem crime de desobediência, a nomeação de Lula no Diário Oficial. Apesar da decisão da Justiça que tinha proibido, ela nomeou o ex-presidente para a Casa Civil. Para quê? Com medo do presidente ser preso. Extorsão, ameaça para doação de campanha. Ricardo Pessoa, da UTC, afirmou ter pago a campanha presidencial em 2014 porque teria sido ameaçado pelo ministro Edinho Silva. E quando, inclusive, ela foi perguntado, num outro momento, de um outro pedido pelo Marcelo Odebrecht, ela falou, é para pagar. E aí depois não vou nem falar dos crimes de eleitorais e tudo mais. Por que eu estou desfiando esse rodado? Só para rememorar como é que foi a atuação. Não era isso que está se apregoando hoje. Ah, tiraram a presidente. Esses crimes todos que estão acusando Lula, aonde estava a presidente Dilma? Do lado. Ah, só o Lula que sabe da passadina. O Lula nem entendia muito de energia. Quem entendia muito de energia era a presidente Dilma. Ou pelo menos dizia muito que entendia. E agora só o Lula. Então, esse negócio de vir fazer esse debate aqui, eu queria conclamar os senadores, que eu sei que vão assistir esse discurso, eu conclamo a fazermos uma pauta positiva. Vamos criticar essa PEC. Vamos debater, vamos fazer o contraponto. Mas esse debate aqui, ele não agrega para o Brasil e não agrega muito menos para o Partido dos Trabalhadores. Porque cada vez que vier falar aqui alguma coisa, eu vou rememorar. Eu falo, olha, está se falando aqui, fulano falou isso aqui do Lula, falou isso aqui da Dilma, os ministros, boa parte, estão presos. Mas é um debate pequeno. O povo brasileiro não merece isso. E ali parabenizo Vossa Excelência, porque Vossa Excelência geralmente faz um debate grande. Um debate sobre ideias. Um debate sobre temas que interessam.
E aí não importa se Vossa Excelência está contra ou a favor, o importante é o debate. Com todo respeito a Vossa Excelência, mas sua bancada não tem um pingo de moral para falar disso. Eu já conclamei aqui, não vamos travar esse debate, porque ele é ruim para vocês. Vocês têm que montar um lugar já para chorar para a prisão do Lula agora no final do ano. Ele falou, o que falou foi o seguinte: Lula era o the boss, o chefe. A presidente Dilma corre o risco de ser presa. Eu acabei de passar aqui. E vocês querem fazer esse debate. Vocês fizeram o governo. Oh, meu Deus do céu, vocês quebraram a economia. Vossa Excelência quebrou a economia. Depois, Vossa Excelência, eu te dou Vossa Excelência tem que saber que as subvenções de quase 400 bilhões quebraram o Brasil. E Vossa Excelência diz não. Essa economia está estraçalhada como se fosse de agora, dos 6 meses. Não é. A presidente Dilma já te dou uma parte, senão a gente vai ficar brigando aqui e ninguém vai ouvir. Mas, na verdade, esse negócio, quem falava aqui de corrupção e de ética e não sei o quê, e eu cresci ouvindo assim, combater a corrupção e melhorar a vida da gente. Eu concordo com Vossa Excelência, acabei de dizer aqui, senador Painha testemunho, eu falei, quem for podre que se quebre. Mas eu não gosto desse debate, de apontar o dedo. Mas eu não tenho, vocês têm mania de apontar dedo, mas eu não sei como é que vocês têm coragem de falar de corda em casa de enforcado. Infelizmente, foi infelizmente para o Brasil, porque o PT e os seus quadros eram, eu diria que o último pilar que sustentava a esperança do povo brasileiro. Porque falaram, não, ali tem um sustentáculo da decência, da ordem, algumas cláusulas pétreas, como a da aposentadoria, como do trabalho. Mas, de repente, essa pilastra se desmoronou. Tem umas viguinhas de concreto ainda na questão da Previdência. Deixa eu falar. Já dou. Aqui não tem problema, não. Senador Lindbergh, essa possível quadrilha que o senhor está falando foi escolhida pelo PT. Até ontem. Era o melhor constitucionalista. O Temer não presta agora porque não está de lado. E o Temer não é culpado, não. Vocês tentaram enxovalhar o Temer naquele momento que a presidente tem que cair para arrumar um vilão. Porque o raciocínio do PT de poder é o seguinte, tem que ter um vilão para combater. Se não tiver um vilão, acaba o discurso do PT. Essa que é a grande verdade. Agora, eu conclamo, não vai por esse discurso. Não vá por esse discurso de acusação, porque o telhado é de vidro.